internacional, que vai estar presente nesses diferentes autores, herdando a distinção de saberes entre antropologia e história, entre etnografia e história, mas embaralhando agora eles num novo projeto intelectual. Por isso que, para esses autores, essas disciplinas passam a ser sempre muito fundidas, né? E no Silvio Romero, especificamente, isso é muito claro, como que ele está usando o tempo inteiro a etnografia para fazer história. Porque ali é uma outra temporalidade, é um tempo agora anônimo. O tempo que o Silvio Romero mapeia na história da literatura brasileira, por exemplo, não é mais o tempo dos heróis, dos grandes estadistas, é um tempo anônimo que vai se constituindo, que se manifesta na literatura, que se manifesta nas cantigas populares, mas ele não tem propriamente indivíduos que representam isso no meio propriamente consciente. Né? Obviamente que isso vai implicar todo um projeto agora republicano, né, frente ao projeto imperial, e que vai reformular toda a tradição da etnografia e da história que tinha sido elaborada durante metade do século XIX. Né? Eu não vou entrar nisso agora, eu trabalho isso mais no livro, mas só para retomar. E como que a gente ainda hoje, né, eu volto para falar um pouco disso, desse presente, né, por mais que essa geração de 70 tenha feito o embaralhamento da distinção de saberes, nós ainda somos herdeiros dessa distinção. Né? Eu sempre pergunto para os meus alunos, de brincadeira, no curso de metodologia, para eles me explicarem qual que é a diferença entre história e antropologia. Né? Qual é a diferença epistemológica, conceitual entre essas duas disciplinas? Eles começam, a antropologia lida com o outro, né? História lida com o passado, a antropologia lida com o presente. Eles ficam retomando as mesmas oposições de dualidades que a gente naturalizou. Mas hoje não tem sentido, se faz antropologia urbana, se faz história indígena, se faz história oral. Portanto, hoje, a construção dos objetos, dos métodos dessas disciplinas, né, elas não fazem muito mais sentido como essa herança oitocentista, mas permanece ainda certos lugares comuns que as dividem. Né? Mas a questão é o que a gente faz quando a gente continua dividindo isso? Né? Será que isso também não é um dos mecanismos desse desencontro da história com as populações indígenas do Brasil, que até hoje faz com que nos currículos de história do Brasil inteiro, na sua imensa maioria, não tenha história indígena? Né? Portanto, continua sendo ainda um objeto da antropologia. Né? E vale a pena anotar, né? A gente vai aprender quais são todos os povos europeus, a gente não sabe que tem 305 etnias no Brasil com 274 línguas. Né? Para a gente é tudo indígena. Né? Se pergunta para um aluno de graduação, para alguém fora, porque não se estuda isso. Né? É um silenciamento absurdo que a história tem em relação a esses povos, a historicidade desses povos. E daí é algo muito interessante, né? Que não é talvez apenas inserir eles novamente como objetos. Daí é uma questão, porque a questão é como inserir eles como interlocutores, como coprodutores desses saberes, dessa historicidade. Daí a coisa do Ailton Krenak muda de figura. Né? Como pensar não só o indígena como objeto dentro de um tempo naturalizado da cronologia histórica, mas como pensar com os indígenas problematizando os tempos a partir dos quais se falam sobre eles. Portanto, não adianta só inserir objetos, senão pensar que tempo esse objeto está sendo inserido. Né? E se a gente tem incorporado hoje na teoria da história de uma maneira muito interessante várias críticas pós-coloniais, várias críticas pós-modernas a respeito de uma naturalização do tempo da história que se faz na Europa, né? Eu acho que a gente tem um ganho imenso se a gente conseguisse inserir na disciplina histórica, nas disciplinas teóricas, as cosmologias indígenas como teorias da história. Né? Tem concepções de tempo ali muito mais interessantes para a gente debater e que a gente ainda continua silenciando. Né? Em que medida, talvez, também esse medo e esse desencontro da história como disciplina, desde o século XIX até hoje, né? Apesar do esforço que o Júlio está fazendo aqui, que é fantástico, né, de trazer isso, inclusive o Júlio escreveu um texto muito legal sobre os currículos de história no Brasil, né, como eles são essencialmente tradicionais, né, e como que esse silenciamento diz respeito muito à nossa herança disciplinar, né, que é essa herança que se constituiu ali no século XIX, nessas bases conceituais
que eu estava falando antes. E talvez em que medida a entrada dos indígenas, não mais como objetos, mas como sujeitos, não leva a uma implosão completa desses silenciamentos temporais que a gente tem da disciplina e da própria disciplina, né, que vai ter que ser obrigada a se reinventar cada vez mais. Aí, talvez é um encontro que a gente está devendo ainda, né, me parece. Um pouco isso que eu queria falar, daí a gente começa a conversar, acho que é mais interessante. A gente vai estar abrindo agora então para as perguntas. Alguém? Em primeiro lugar, parabéns pela fala, oportuna, lúcida, bem organizada. Na verdade, eu pedi, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. A gente chegou a ler o Selvagem, do Couto Magalhães, né? E ali me parece, né, que essa perspectiva do encontro de civilizações está muito clara, em primeiro lugar, mobilizar a língua, né, tentar trazer outra parte do conhecimento da língua do outro, mas ficava também muito explícito no texto essa perspectiva de uma guerra, de todos contra todos, né? Essas populações indígenas cada vez mais sendo compelidas ao interior do Brasil e que isso pudesse se tornar no futuro um conflito de proporções gigantescas. E aí eu queria saber de você um pouco desse comentário, como que repercutiu esse estudo do Couto Magalhães lá no IHGB? Obrigado pela apresentação. Quando você estava falando ali sobre a concepção do IHGB, desses teóricos mais modernistas, sobre os indígenas, sobre a questão de não ter passado, então do eterno presente, eu fiquei lembrando um pouco do Benjamin, quando ele critica o tempo homogêneo e vazio da civilização. Uma das propostas dele para a utopia é a questão do kairos, ou então o tempo de agora, que é a realização do tempo, no tempo de agora, ser uma perspectiva do futuro, porque o futuro leva o progresso é barbárie, etc, etc. E eu lembrei disso quando você falou, e no final você chegou a contar, né, as possibilidades que a gente não explora. Eu queria saber se você poderia comentar sobre isso, sobre talvez sobre o Benjamin, sobre essas perspectivas de temporalidade que a gente pode ter alternativas ao tempo do progresso desses modernistas do IHGB que são reproduzidos até hoje. Obrigado.
porque às vezes me parece que elas se confundiam, né? Porque para alguns a religião ela era apenas um elemento da civilização, e ao mesmo tempo eu vi em alguns discursos essa confusão entre na verdade essa defesa, né, de que o fator religioso ele é um pré-requisito para a civilização. Então eu queria que você falasse, se você puder falar um pouquinho sobre essa relação. Do lado, tem outra rodada? Júlio. Então, cara, o livro do Couto de Magalhães é fantástico para isso tudo. Na verdade, eu analisei muito o Couto de Magalhães como uma figura de transição, assim, uma espécie de Benjamin Constant, de Chateaubriand, né, que está com pé nos antigos, pé nos modernos, porque ele trabalha, ele herda muito, ele se insere no debate do HGB, mas eu vejo ele tentando atualizar aquele debate para novas redes conceituais, debates intelectuais da década de 70, do evolucionismo. Então ele transita ali entre dois tempos de uma maneira muito tensa, eu acho. Porque ele não abandona a ideia da conversão, mas a ideia da conversão, que está presente ainda numa temporalidade forte do HGB, ela vai ser descartada por essa nova temporalidade, que é uma temporalidade naturalizada evolucionista, né? Aí qualquer possibilidade de conversão acaba no tempo naturalizado, né? Porque você não tem como adiantar o tempo. Então é isso que na chave kantiana, os positivistas vão criar justamente a sociedade de proteção aos indígenas nessa concepção naturalizada. Você deixa eles lá que não adianta querer avançar a civilização deles, eles vão ter que ir no seu próprio tempo, né? E ele herda uma série de tópicos do HGB, como essa questão da guerra, né? Uma das coisas que está presente muito no HGB é a divisão entre índios bravos e mansos, né? Ou botocudo e tupi. Os botocudos são os índios bravos, os índios que não dá para catequizar. E, portanto, inclusive, eles vão tentar provar que são duas famílias de populações indígenas distintas, com dois passados distintos. Um tem um passado histórico bonito que dá para catequizar, o outro não. O Van Hagen vai tentar provar que não, que é todo igual. Então isso eu via também como lidar com essas tradições que ele colocava. Eu não mapeei tanto como que o Magalhães vai ter uma fortuna posterior no HGB, né? Mas nos debates que vão reger os debates etnográficos da década de 70, 80, ali no Rio de Janeiro e tal, ele vai ter pouco, ele vai ser acusado pelo Romero, pelos autores, justamente como esse cara dessa antropologia antiga do HGB, né? Ele não vai ser muito considerado, não, porque eu acho que ele é isso, né? Ele é um sujeito que encampa politicamente aquele projeto de segundo reinado muito fortemente, então ele tinha uma intenção, acho, muito clara, que eu chamo ali de atualizar o debate etnográfico do HGB para essa nova temporalidade, mas ele cria um curto-circuito, ele fica transitando em dois tempos, um tempo evolutivo e um tempo da conversão, né? Mas e que torna o texto muito rico, né? Como eu falo, ele é uma espécie de Chateaubriand da etnografia do século XIX. Paulo, acho que essa coisa do Benjamin, né? É isso, o Benjamin está tirando essa reflexão de uma tradição judaica, né? Um pouco isso. O que a gente pode tirar dessa reflexão de uma tradição indígena? Seria a mesma questão, porque essa questão do Kairos é justamente uma chave do Benjamin de pensar o tempo que não seja esse tempo fracionado entre passado, presente e futuro, né? A preocupação do Benjamin, por exemplo, é construir uma filosofia da história onde ele não fala de futuro, né? Onde o objetivo da filosofia da história não é render o futuro, mas é render o passado, né? Algo como o Krenak fala no texto dele, né? Ou seja, o encontro com o branco ele já estava anunciado há muito tempo, né? Ele não é uma novidade. Portanto, aquilo ali é um futuro que está colocado no passado.
né, que atualiza o passado, um pouco como o Marshall Salins vai fazer lá na Ilhas da História, lembra um pouco isso. Eu acho que a gente está começando, eu estava conversando com o Júlio antes, né, tem alguns colegas nossas, como a Francine, da UF, e a Ana Carolina Barbosa, da Federal da Bahia, que estão tentando fazer esse vínculo com concepções de tempos ameríndios, seja Eduardo Vieira de Castro, seja em trabalho de campo mesmo, para ver como que são as concepções de tempos e populações, por exemplo, no Amazonas, que a Ana Carolina vai chamar de um tempo fractal, né? Portanto, não um tempo processual, linear, que não cabe, portanto, numa consciência histórica moderna, e que envolve ali uma filosofia que, se fosse Derrida dizendo, se fosse Deleuze dizendo, ia ser genial, tá? Mas está ali, uma sociedade indígena, né? E parece que tem menos peso, né? Essas formas de concepção de tempo. Então, o que o Benjamin faz, que é justamente escapar do conceito moderno de história, buscando em tradições outras, né, chaves para implodir o conceito moderno de história, é que um pouco eu estou falando aqui que tem um campo aí para a teoria da história brasileira investir fortemente, assim. Eu acho que tem concepções de tempo que dá para fazer dialogar, inclusive. Mas é interessante pensar esses regimes de historicidades ameríndios, digamos assim, né, dialogando com os grandes debates teóricos europeus que a gente tem hoje na teoria da história. Isso seria, para mim, seria algo maravilhoso. Isso que ainda é muito incipiente, né? A gente continua ainda consumindo teoria, consumindo críticas do tempo histórico, mas de uma maneira, eu acho que ainda problemática. Então, por exemplo, se comparar o Kairos benjaminiano com concepções ameríndias, seria fantástico para uma pesquisa. Está aí, está gritando assim, para fazer isso. Né? E, novamente, uma ideia de coprodução de saberes. Né? Não vão ser apenas objetos de estudo, mas, inclusive, questão de autoria. Né? Como construir uma autoria junto. Enfim, né? E daí, só para ter uma passagem aqui do Krenak, que eu queria ler, acabei esquecendo, né? Ele vai dizer: esses gestos de aproximação e de reconhecimento, eles podem se expressar também em uma abertura efetiva e maior dos lugares na mídia, nas universidades, nos centros de estudo, nos investimentos e também no acesso das nossas famílias, do nosso povo, aquilo que é bom e aquilo que é considerado conquista da cultura brasileira. Ou seja, né, o reconhecimento tem que ser um reconhecimento, esse encontro tem que ter um caráter institucional também, né? Não é só uma boa vontade que tem que acontecer, portanto é um encontro que tem que acontecer também na teoria, né? Então eu acho que Benjamin, se fosse brasileiro, não ia procurar na coisa judaica, né? Não judeu, mas ia procurar, mas está aí. É o que eu vi, talvez o Vieira de Castro, o único autor brasileiro que consegue, digamos, circular internacionalmente com a teoria, ele está fazendo isso, né? Concordo ou não com ele, eu não discordo, mas está ali. Nós, historiadores, ainda não estamos investindo nisso. Acho que é um campo para ser investido. Tatiana, primeiro me passa o trabalho, por favor. Fiquei super curioso para ver como que eles estão replicando isso. Né? Passar o primeiro capítulo, porque o resto não ficou muito bom. Não, passa tudo, passa tudo. Eu achei muito interessante como eles estão replicando. Assim, pô, você me deixa feliz nisso. Faz pouco sentido o que eu estava tentando mapear. Né? E sobre a questão de civilização e religião, eu acho que é fundamental, né, novamente. É muito diferente para o Gonçalves de Magalhães e para o Hagen, para o Januário da Cunha Barbosa e, enfim. Para algum desses autores, como para o Gonçalves de Magalhães muito claros, e para o Januário também, civilização é a base da religião. A religião é a base da civilização. Né? A religião é um dado originário, né? Não é um produto civilizacional. É um dado originário que possibilita a civilização. Enquanto que para o Hagen é o contrário. A civilização é um ato, né, que não necessita da religião, ele necessita do poder, do Estado, né, a configuração do político como experiência. Ele vai retomar o Fato, né, o pessoal do direito natural. E para ele essa cisão entre civilização e religião é importante. Para o Hagen,
religião é herança cultural, ela é importante como isso, né? Enquanto que para esses autores, o importante é encontrar a religião nessas populações, porque encontrar a religião é uma maneira de garantir que eles têm a possibilidade de ser inseridos, né? Um pouco nessa atualização daquela dicotomia cristão e pagão. E é interessante de pensar, porque quando a gente faz, por exemplo, história do conceito moderno, de história no Brasil, eu acho que tem esse viés muito forte, que eu não sei, com certeza é diferente do que aconteceu na Alemanha, do que aconteceu em outros países, porque quando eu vejo esses textos de HGB, isso inclusive impacta no modo deles conceberem tempo, né? Essa associação tão forte que eles têm com civilização e religião cristã, católica, né, numa herança específica do catolicismo, impacta na forma do tempo. Esse tempo permite para eles ainda essa ideia da conversão, que é uma conversão mais ou menos rápida, né? O Gonçalves de Magalhães, esses autores achavam que o indígena poderia ser convertido de uma maneira mais ou menos rápida até, diferente do que o tempo evolucionista vai dizer depois. É um tempo que pode ser acelerado, né? Ele pode ser por esse tutor, por esse caráter catequético. Então isso dá um perfil conceitual e temporal muito distinto, que eu acho que tem que ser mapeado, assim, que eu acho que muito se lê certas reconstruções do conceito moderno de história, que parece tudo muito linear, tudo muito homogêneo, não é. Os autores estão discutindo elementos fundamentais desses conceitos, né? Alguns vão se apagar, outros não, mas me parece que para a maior parte dos autores do HGB, essa relação é fundamental. Religião não é uma conquista cultural, ela é um dado originário, e civilização sim é histórica. Isso eu acho que dá um perfil muito forte, inclusive na dimensão hierárquica, né, que esse catolicismo tem da tradição da segunda escolástica ibérica, né? O catolicismo é eminentemente hierárquico, né? Os corpos, né? Isso é muito atualizado para o segundo reinado. Então acho que tem tudo a ver. Eu fiquei muito curioso para ler essas coisas do Senado, das atas, dos anais que você falou. Professor, boa tarde. Meu nome é Hugo. Uma pergunta que vai um pouco desbarra na sua fala, mas eu acho que não ataca o centro dela, não vai no centro dela. Mas é uma curiosidade minha. Na minha pesquisa de mestrado, eu tentei, ousadamente eu diria até, entender o que era aquele sentido da formação, aquele negócio que o Antônio Cândido fala, que o Paulo Nunes fala, né? E para entender o que era o sentido da formação, eu tentei produzir uma genealogia de aspectos desse sentido da formação, incluindo da ideia de formação. E para entender o que era a ideia de formação, ao invés de, por exemplo, nesses autores da primeira metade, da metade do século XIX no Brasil, eu fui nos caras que já tinham produzido uma espécie de história conceitual da ideia de formação, e aí eu fui incapaz de operacionalizar que salto foi esse que acontece ali em 1870, que altera a ideia de formação, que muda a ideia de formação no Brasil. Porque a única coisa que eu acabei defendendo na realidade foi uma coisa que eu defendi com base em uma articulação que você faz na sua dissertação, na parte que você pega o texto do Kunders, a História da Literatura, como um fragmento da Idade Perdida, aquele texto que fica numa coletânea do Luiz Costa Lima, né? Um texto do Luiz Costa Lima também, salvo engano, a um desses mimes dele, um deles, né? E aí dizer que já em 1836, na produção do texto do Gonçalves de Magalhães, existia uma ideia, aliás, se já existe condição para a produção de uma história literária, já existe uma ideia de formação processual, é mais ou menos a única coisa que eu defendo. Mas a pergunta é, de que maneira essas diferentes facetas da ideia de civilização que estão em jogo no século XIX configuram diferentes ideias de formação? E, se possível, o que é essa ideia de formação? Porque é uma ideia profundamente esguia. Eu acho que a geração de pensadores está tentando definir, mas qual é o seu take nessa ideia de formação? Ou dessas ideias de formação? Boa tarde, meu nome é Rossana. É mais uma curiosidade que eu queria saber. Na transição do índio de objeto para sujeitos da história, qual a relevância
original ou não original, não sei, da antropologia de Pierre Clastres. Pô, as duas perguntas, eu não sei. Hugo, cara, inclusive eu preciso ler a tua dissertação para minha pesquisa atual, porque eu estou mapeando conceitos no Brasil contemporâneo. Né, e uma das minhas chaves de leitura é como o conceito de formação está sendo esvaziado de experiência histórica. Então, que entender esse conceito de formação antes, né? Porque não tem como pensar o conceito de formação sem pensar essa reconfiguração da rede semântica moderna. Então, formação ele está colocado naquilo que o Goethe vai chamar de indivíduo histórico universal. Ali está a formação lá no Lessing, quando ele fala lá da humanidade, né, das cartilhas da humanidade. Formação implica, portanto, um desses conceitos basilares de uma temporalidade moderna entendida como continuidade. Portanto, acho que talvez, eu não sei, eu estaria, uma coisa básica da noção de formação é a ideia de continuidade. Né? Como essa continuidade é operada, ganha uma forma, eu acho que isso pode sofrer modulações. A formação dessa civilização cristã é diferente da formação evolucionista, que vai ser diferente depois lá da formação da década de 30, né? Mas elas vão implicar de um modo ou de outro ideias de continuidade temporal fundamentais, né? Por exemplo, aí, pegando a coisa do Benjamin, eu não sei como que Benjamin, né, a ideia de formação faz sentido para ele, né? Como essa ideia de formação também foi sendo esvaziada de sentido na própria literatura, desde os romances de formação, novamente com Goethe, até o Jacob von Gunther, do Robert Walser, né? Que ali para mim é a quebra com qualquer romance de formação, o esvaziamento disso como crença, né? Então acho que a formação está presente nesse pressuposto fundamental de um imaginário moderno, de que a identidade, que o sentido está na continuidade. Eu colocaria assim, de uma maneira bruta. O sentido está na continuidade. Para fazer sentido tem que ter continuidade. E daí tem uma dimensão hermenêutica. Eu vou para casa, a hermenêutica vai ser um papel tão fundamental nessa chave. Como a continuidade produz sentido, novamente, isso vai modular de várias formas. Daí me interessa pensar isso hoje, porque eu estava mapeando debates no Congresso mais atual, né, sobre reforma do ensino. Né? Por mais que hoje, por exemplo, no projeto, eles usem o conceito de formação, ele aparece lá como um conceito importante, ele é um conceito que está esvaziado de sentido, porque os debates mesmo que fazem com que eles pensem a estrutura do projeto, ele está pautado em conceitos com flexibilidade, que é muito distinto do conceito de informação. Flexibilidade é justamente não continuidade e não sentido. Você tem que ficar reinventando sentido para novos presentes. Então, como que esse conceito de flexibilidade, que remete a uma nova categoria temporal contemporânea, justamente vai quebrar a base das variedades que esse conceito de informação assumiu na modernidade, que é continuidade e sentido. Então, talvez, olhando desse meu presente, na minha pesquisa atual, eu classificaria o conceito de informação nessa dupla chave, continuidade e sentido. É isso que não tem hoje. É isso que não está por trás dos novos conceitos que estão emergindo hoje, esvaziando o conceito como informação. Então, eu arriscaria por aí. Tá? Mas eu, de todo modo, não sei se você concorda, se faz sentido, mas eu quero também ler o teu trabalho agora para a minha pesquisa atual. Acho que vai ser importante. Essa genealogia do conceito de informação. Porque todas as instituições de ensino, as disciplinas, enfim, tudo isso está baseado nesse conceito, né? Projetos pedagógicos. Portanto, é um conceito fundamental de uma certa noção de tempo, da subjetividade, da sociedade. Implica a ideia de projeto, né?
enfim, formação tem uma rede, né, de conceitos que são agregados, né, de continuidade, projeto, sentido. E esses conceitos hoje estão sendo reestruturados, me parece. Não sei se eu respondo a tua pergunta. Sandra, olha, eu li Pierre Clastres há muito tempo. Eu gostava muito de ler na graduação. Hoje eu vejo, eu tenho que voltar para ele. Eu vejo ele sendo lido por outros antropólogos hoje. Qual que é a relevância dele? Eu acho fundamental, né? Não sei o que eu estava vendo, acho que era uma apresentação da Francine semana passada, eu estava numa mesa com ela na UF. Ela retomou um pouco o Pierre Clastres através de um relato indígena que citava o Clastres, né, falando da sociedade sem Estado, né, portanto, como que tinha ali uma forma de pensar sociabilidades e, portanto, também pensar o tempo, porque é isso, nossas formas de temporalidade dependem do Estado, depende de uma dimensão eminentemente verticalizada, né? Acho que o Clastres ele estava ali apontando, né, para certas formas de sociabilidade, traduzindo isso via, né, antropologia de uma maneira muito interessante. E a antropologia me parece algo muito fundamental, né, porque a antropologia do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, ela vai ser fundamental para subverter todo aquele edifício que eu tinha falado que foi construído no século XIX, né? Então, autores, o próprio Lévi-Strauss, acho que vai ser uma figura fundamental disso, vou fazer a coisa das cidades quentes, cidades frias, ainda que isso vai ser lido de maneiras diversas. Autores como Johannes Faden, né, que é um antropólogo, que vai justamente falar como que a antropologia depende de uma categoria de tempo que nega a contemporaneidade do seu objeto, porque o indígena está num outro tempo, ele não está nem mais contemporâneo, né? Até o George Michael, o James Clifford, acho que toda essa tradição antropológica, na segunda metade do século XX, ela é muito rica para repensar esse processo de transformar esse indígena de objeto como sujeito, né? E é uma pena, me parece, que justamente na história cada vez menos se lê antropólogos, né? Na minha graduação, ainda, eu lia muito, assim, eu fiz umas 4 cadeiras de antropologia. Hoje eu vejo os meus alunos lá, eles só têm ciências sociais no primeiro semestre, uma cadeira de filosofia, de história no primeiro semestre, depois eles só fazem cadeira de história. Assim, não circulam mais, né? Que é um dos processos de individualização dos cursos que é muito ruim para o curso, é muito ruim para a formação dos alunos, né? E nossa mesmo, porque a gente mesmo, cada vez menos dialoga com antropólogos, sabe? Então eu acho que é fundamental. Eles têm muito a contribuir para esse processo, porque ali já está muito avançado isso, né? Ali já é algo cotidiano para eles. A produção, por exemplo, de monografias e dissertações em coproduções, autoria. O sujeito não é só um informante, um objeto, ele assina embaixo a autoria do texto, né? Ele é colocado na chave da autoridade, do autor, da produção do conhecimento. Imagina, isso numa dissertação, numa tese, né? Então, algo que eu acho que a gente tem muito da tradição do Clastres, eu acho que mas toda essa antropologia do segundo metade do século XX. Mas, novamente, a gente conseguir... Nossos currículos, né, são muito, muito difíceis, né? Porque eles ainda... Por mais que a gente tenha que trabalhar conteúdos que subvertem, né, o currículo, a forma do currículo sempre impõe uma grade, né? Grades de ferro. O Capistrano falava do Van Hagen, né? Essas grades de ferro são formais, elas são curriculares, né? Não importa se ali dentro trabalhar conteúdos, tem um efeito muito pequeno, me parece. Enfim, e evitam novamente esse encontro, que é um encontro com a antropologia, encontro com essas coisas. Bom, a gente vai encerrar então a mesa com o professor Turim. Nosso agradecimento pela participação no evento. E temos mesa novamente às 7 horas, né, professor? Aqui mesmo no IC4. No IC2,